17 Universidade de Cambridge, 2011 A chuva cessara e uma lua cheia, prateada, brilhava através das nuvens esparsas. Já tendo feito uma visita à Cambridge University Library, Laurel agora estava sentada do lado de fora da Clare College Chapel, esperando ser derrubada por alguém de bicicleta. Não simplesmente qualquer pessoa, tinha um ciclista particular em mente. As orações da tarde já estavam quase terminadas. Ela ficara ouvindo do banco sob a cerejeira durante a última meia hora, deixando o grandioso órgão e as vozes do coro arrebatarem. A qualquer instante, entretanto, tudo terminaria e um bando de gente se precipitaria das portas. Os fiéis pegariam suas bicicletas das 30 e tantas estacionadas em cavaletes de metal perto da entrada e passariam zunindo por ela, em diferentes direções. Um deles, Laurel esperava, seria Jerry. Era algo que sempre compartilharam, os dois. O amor pela música, o tipo de música que fazia uma pessoa vislumbrar respostas a questões que nem sabiam que estavam buscando, e assim que ela chegara a Cambridge e vira cartazes do lado de fora da faculdade anunciando as vésperas, ela percebeu que era a sua melhor chance de encontrar seu irmão. De fato, poucos minutos depois de Rejoice in Chilham, de Britain, chegará ao seu empolgante final, quando as pessoas começaram a emergir em pares e pequenos grupos através das portas da capela. Uma delas saiu sozinha. Uma figura alta e magra, cuja chegada ao topo da escada fez Laurel sorrir porque sem dúvida era uma das bênçãos mais singelas da vida e conhecer alguém tão bem que era possível identificá-lo, imediatamente desde o outro lado de um pátio escuro. A figura montou em uma bicicleta e deu impulso com um dos pés, oscilando um pouco até pegar velocidade e se estabilizar. Laurel saiu para o meio do caminho quando ele se aproximou, acenando e chamando-o. Ele quase a atropelou, antes de parar e pestanejar para ela através da escuridão atenuada apenas pelo luar. Um sorriso maravilhoso iluminou seu rosto e Laurel se perguntou por que ela não ia visitá-lo mais frequentemente. "Lol", ele disse. "O que está fazendo aqui? Eu queria vê-lo. Tentei ligar, deixei recados." Jerry sacudia a cabeça. A secretária eletrônica não parava de bipar, aquela luzinha vermelha na frente não parava de piscar para mim. Acho que estava com defeito. Tive que desligar da tomada. A explicação fazia tanto sentido, em se tratando de Jerry que, por mais irritante que tivesse sido não conseguir contatá-lo, por mais que se preocupasse que ele pudesse estar aborrecido com ela, Laurel não pôde deixar de sorrir. "Bem", ela disse de qualquer maneira, isso me deu uma desculpa para vir visitá-lo. "Já comeu?" "Comeu?" "Comida." Um hábito irritante, eu sei, mas eu tento fazer isso algumas vezes por dia. Ellie desgrenhou ainda mais seu emaranhado de cabelos escuros, como se tentasse se lembrar. "Vamos", Laurel disse "eu pago." Jerry foi andando ao lado de Laurel, empurrando sua bicicleta, e conversaram sobre música enquanto se dirigiam a uma pequena pizzaria construída em um buraco no muro que dava para o Arts Theatre. O mesmo lugar, Laurel notou, onde fora quando adolescente para ver festa de aniversário de Pinter. Era escuro lá dentro, com toalhas de xadrez vermelho e branco, e pequenas velas bruxuleantes dentro de redomas de vidro em cima das mesas. O lugar estava apinhado de gente, mas eles foram conduzidos a uma mesa livre nos fundos, perto do forno de pizza. Laurel tirou o casaco e um rapaz de cabelos louros e compridos, com uma onda cuidadosamente elaborada caindo sobre os olhos, limpou a superfície da mesa e anotou seu pedido de pizzas e vinho. Ele voltou em poucos minutos com uma garrafa de Chianti e 2 copos. "Bem", Laurel disse, servindo vinho para ambos "posso perguntar em que anda trabalhando?" "Exatamente hoje, terminei um artigo sobre os hábitos alimentares de galáxias adolescentes. São famintas?" "Muito, ao que parece." "E com mais de 13 anos?" "Imagino." "Pouco." "Cerca de 3 a 5 bilhões de anos depois do Big Bang." Laurel ficou observando enquanto seu irmão continuava, falando com entusiasmo sobre o VLT, Very Large Telescope, o maior telescópio do ESO, European Southern Observatory. No Chile é como um microscópio para um biólogo, a maneira como fracas manchas no céu eram, na realidade, galáxias distantes, e como algumas incrível, pareciam não ter rotação alguma de seu gás. Nenhuma das teorias atuais as predizem. Laurel balançava a cabeça e reagia, embora com certa culpa, já que não estava ouvindo realmente,
Ela pensava na maneira como Gerry atropelava as palavras quando estava entusiasmado, como se sua boca tivesse dificuldade em acompanhar a rapidez de sua bela mente, a maneira como ele respirava somente quando absolutamente necessário, a maneira como suas mãos se abriam expressivamente e seus longos dedos se estendiam, tensos, mas com precisão, como se equilibrassem estrelas em suas pontas. Eram as mãos de seu pai, Laurel percebeu, observando-o. Eram de seu pai também as maçãs do rosto e os olhos meigos por trás dos óculos. Na verdade, havia muito de Stepan Nicholson em seu único filho. No entanto, Gerry herdara a risada da mãe. Ele parara de falar e tomava um grande gole de seu vinho. Apesar de todo o nervosismo que Laurel sentia sobre essa investigação em que estava empenhada, em particular sobre a conversa que sabia que aguardava, havia uma simplicidade em estar com Gerry que a fazia ansiar por algo que não conseguia explicar. Aquele momento era o eco de uma lembrança de como as coisas costumavam ser entre eles dois, e ela queria prolongar a sensação um pouco mais antes de estragá-la com sua confissão. Ela disse, e depois? O que pode competir com os hábitos alimentares de galáxias adolescentes? Estou criando mais novo mapa de tudo. Ainda estabelecendo pequenas metas factíveis para si próprio, hein? Ele riu. Deve ser fácil. Não estou incluindo todo o espaço, apenas o céu. Somente 560 milhões de estrelas, galáxias e outros corpos celestes, e estará feito. Laurel refletia sobre aquele número quando suas pizzas chegaram, e o cheiro de alho manjericão a fez lembrar que não tinha comido nada desde o café da manhã. Comeu com a tenacidade de uma galáxia adolescente, com absoluta certeza de que nunca havia comido algo tão saboroso. Gerry perguntou sobre seu trabalho e, entre um e outro pedaço de pizza, Laurel lhe contou sobre o documentário e a nova versão de Macbeth que estava filmando. Ao menos, vou filmar. Tirei um tempo de folga. Gerry ergueu a mão enorme. Espere. Tempo de folga? Isso mesmo. Ele inclinou a cabeça. Qual é o problema? Porque todo mundo fica me perguntando isso. Por que você não tira folga? Bobagem. Gerry ergueu as sobrancelhas. Está brincando? Já me disseram que eu às vezes não entendo uma brincadeira. Não, não estou brincando. Então, tenho que informá-la de que todas as evidências empíricas vão contra sua asserção. Evidências empíricas? Laurel zombou. Por favor. Quem é você para falar? Quando foi a última vez que tirou uma folga? Junho de 1985, casamento de Max Serjai, em Bath. Está vendo? Eu não disse que era diferente de você. Nós dois somos iguais, casados com nosso trabalho. É por isso que eu sei que há algo errado. Ele passou o guardanapo de papel pelos lábios e reclinou-se contra a parede de tijolos enegrecidos de carvão. Uma folga anômala, uma visita anômala para me ver. Só posso deduzir que as duas estão relacionadas. Laurel suspirou. Respiração entrecortada. Toda a prova de que preciso. Quer me dizer o que está acontecendo, Lou? Ela dobrou seu guardanapo ao meio e novamente ao meio. Era agora ou nunca. Durante todo o tempo ela desejara que Gerry estivesse ao seu lado nessa busca. Agora era a hora de envolvê-lo. Lembra-se daquela vez que você veio ficar comigo em Londres? Pouco antes de começar aqui? Gerry respondeu afirmativamente, citando Monty Python, em busca do cálice sagrado, por favor. Esta deve ser uma ocasião feliz. Laurel sorriu. Não vamos implicar e discutir sobre quem matou quem. Adoro esse filme. Ela empurrou um pedaço de azeitona de um lado do prato para o outro, ganhando tempo, buscando as palavras certas. Impossível, porque não havia nenhuma, era melhor ir direto ao assunto. Você me perguntou uma coisa, naquela noite no telhado, você perguntou se alguma coisa tinha acontecido quando éramos crianças. Algo violento. Lembro-me. Lembra-se? Gerry fez um sinal curto e afirmativo com a cabeça. Lembra-se do que eu disse? Disse-me que não havia nada de que você se lembrasse. Sim, é verdade. Foi o que eu disse, ela concordou, baixinho. Mas eu menti para você, Gerry. Não acrescentou que tinha sido para o próprio bem dele, nem que achava que estava fazendo o que devia ser feito. Ambos eram verdadeiros, mas o que importava agora? Não queria se desculpar, certamente não. Ela mentira e merecia quaisquer recriminações que lhe fizessem, não só por esconder a verdade de Gerry, mas pelo que dissera aqueles policiais. Eu menti. Sei que mentiu, ele disse, terminando um pedaço de crosta. Laurel pestanejou.
Sabe? Como? Você não quis olhar para mim quando perguntei e me chamou de G quando respondeu. Você nunca faz isso, a menos que estivesse disfarçando. Sacudiu os ombros com indiferença. A maior atriz do país, talvez, ainda assim, não é páreo para meu poder de dedução. E as pessoas dizem que você não presta atenção. Dizem isso. Eu não fazia ideia. Estou arrasado. Sorriram um para o outro, porém com cuidado, e em seguida Guerri disse, quer me contar agora, LOL? Quero, sim. Muito. Você ainda quer saber? Quero. Muito. Ela balançou a cabeça. Muito bem, então. Muito bem. E, assim, ela começou do começo. Uma garota em uma casa na árvore em um dia de verão de 1961, um estranho no caminho de entrada, um menininho nos braços da mãe. Ela tomou um cuidado especial em descrever o quanto aquela mãe amava aquele menino, a maneira como parou na soleira da porta apenas para sorrir para ele, sentir seu cheiro de leite e fazer cócegas em seus pezinhos gorduchos. Então, o homem de chapéu entrou em cena e os refletores se voltaram para ele. Seus passos furtivos quando atravessou o portão ao lado da casa, o modo como o cachorro sabia, antes de qualquer pessoa que dali vinha a escuridão, a maneira como ele latiu para alertar sua mãe, que se virou e viu o homem e, enquanto a menina na casa da árvore observava, ficou repentinamente com muito medo. Quando ela chegou à parte da história que envolvia facas, sangue e um garotinho chorando no chão de cascalhos, Laurel pensou, enquanto ouvia a própria voz como se viesse de fora do seu corpo e observava o rosto adulto de seu irmão do outro lado da mesa, o quanto era estranho estar tendo esta conversa tão privada em público. No entanto, o barulho e o burburinho do lugar eram imprescindíveis à sua capacidade de contar a história. Ali, numa pizzaria em Cambridge, com estudantes rindo e se divertindo à sua volta, professores jovens e inteligentes com toda a vida ainda à sua frente, Laurel sentiu-se protegida, segura, de certo modo mais à vontade, e capaz de proferir palavras que achava que não conseguiria dizer no silêncio de seu alojamento na universidade, palavras como, ela o matou, Jerry. O homem, o nome dele era Henry Jenkins, ele morreu lá, naquele dia, na frente de nossa casa. Jerry ouvira atentamente, olhando fixamente para um ponto na toalha de mesa, o rosto, impassível. Depois, um músculo torcera-se em seu maxilar sombreado e ele balançou ligeiramente a cabeça, mais para assinalar o fim da história do que para reagir ao seu conteúdo. Laurel esperou, terminou seu copo de vinho e serviu mais um pouco para ambos. Bem, ela disse. Isso é tudo. Foi isso que eu vi. Por fim, Jerry ergueu os olhos para ela. Então, acho que isso explica tudo. Explica o quê? Seus dedos tremeram com uma energia nervosa enquanto falava. Eu costumava ver essa cena quando era pequeno, pelo canto do olho, essa sombra escura que me dava medo sem nenhuma razão. Difícil de descrever. Eu me virava e não havia nada lá, apenas essa horrível sensação de que eu me virara tarde demais. Meu coração costumava disparar e eu não fazia a menor ideia do motivo. Uma vez, contei a mamãe, ela me levou para fazer exame de vista. Foi por isso que você passou a usar óculos. Não, verificou-se que eu era míope. Os óculos não ajudaram com a sombra, mas certamente melhorou o rosto das pessoas. Laurel sorriu. Jerry, não. O cientista que havia nele sentia-se aliviado. Laurel sabia, por ter obtido uma explicação para algo antes inexplicável, mas a parte dele que era o filho de uma mãe muito amada não pôde ser facilmente aplacada. Pessoas boas fazem coisas ruins, ele disse, e depois agarrou a cabeleira com as duas mãos. Caramba! Que clichê que eu arranjei para dizer. Mas é verdade, disse Laurel, querendo confortá-lo. Fazem, sim. Às vezes, com boa razão. Que razão? Ele olhou para ela, como se fosse uma criança outra vez, desesperado para que Laurel explicasse tudo. Teve pena dele, em um momento, estava feliz, considerando as maravilhas do universo. No seguinte, sua irmã lhe contava que sua mãe havia matado um homem. Quem era esse sujeito? Por que ela fez isso? Da maneira mais franca que podia imaginar, era o melhor a fazer com o Jerry, apelar para o seu senso de lógica. Laurel lhe disse o que sabia sobre Henry Jenkins, que ele era um escritor, casado com uma amiga de sua mãe, vive durante a guerra. Disse-lhe, também, o que Kitty Barker havia dito, que algo terrível acontecera entre Dorothy e Vivian no começo de 1941.
Você acha que a briga entre elas está relacionada ao que aconteceu em Greenacres em 1961? Ele disse. Você não mencionaria isso se não fosse. Sim. Laurel lembrou-se do relato de Kitty da noite em que saiu com sua mãe, seu comportamento, as coisas que dissera. Acho que mamãe ficou transtornada com o que quer que tenha acontecido entre elas e fez alguma coisa para se vingar de sua amiga. Acho que seu plano, qualquer que tenha sido, deu errado, muito pior do que ela imaginara, mas, então, já era tarde demais para consertar. Mamãe fugiu de Londres e Henry Jenkins ficou com raiva pelo que tinha acontecido. Raiva suficiente para procurar por ela 20 anos depois. Laurel se perguntou como alguém podia esboçar teorias tão terríveis de forma tão franca e prosaica. Para um observador, Laurel sabia, ela pareceria fria, calma e decidida a chegar ao fundo da questão. Ela não dava nenhuma demonstração da profunda angústia que estava consumindo suas entranhas. Laurel abaixou a voz. Até me pergunto se ela não foi responsável, de alguma forma, pela morte de Vivien. Meu Deus, LOL. Se ela teve que viver com sua culpa durante todo esse tempo e a mulher que conhecemos se formou em consequência disso, se ela passou o resto de sua vida procurando espiar o que fizera. Sendo mãe perfeita para nós. Sim. O que estava dando certo, até Henry Jenkins aparecer para acertar as contas. Sim. Jerry, ficar em silêncio, com a pele entre as sobrancelhas franzida, ele estava pensando. E então? Laurel pressionou, inclinando-se para ele. Você é o cientista. A teoria tem fundamento. É plausível, Jerry disse, balançando a cabeça devagar. Não é difícil acreditar que o remorso pode agir como motivação para uma mudança. Nem que um marido possa querer se vingar de uma ofensa feita à sua mulher. E se o que ela fez a Vivien tiver sido muito ruim, posso entender que ela tenha pensado que sua única escolha era silenciar Henry Jenkins de uma vez por todas. O coração de Laurel esmoreceu. Havia uma parte dela, muito pequena, reconhecia, que se agarrara à esperança de que ele desse uma gargalhada, apontasse furos em sua teoria com a acuidade de seu estupendo cérebro e lhe dissesse que ela devia tirar um bom descanso e parar de ler Shakespeare por algum tempo. Mas ele não o fez. O especialista em lógica que havia nele tomou as rédeas e disse, pergunto-me o que ela pode ter feito a Vivien, do qual veio a se arrepender tanto. Não sei. O que quer que tenha sido. Acho que você tem razão, ele disse devagar. Deve ter sido pior do que ela pretendera. Mamãe jamais teria prejudicado sua amiga de propósito. Laurel fez um ruído neutro em resposta, lembrando-se da maneira como sua mãe descera a faca sobre o peito de Henry Jenkins sem um instante sequer de hesitação. Não teria, LOL. Não, eu também acredito que não. Não no começo. Mas você já considerou que talvez estejamos apenas arranjando desculpas porque ela é nossa mãe e nós a conhecemos e amamos? Provavelmente, estamos. Jerry concordou mas tudo bem. Nós realmente a conhecemos. Achamos que sim. Algo que Kitty Barker dissera ressoava na mente de Laurel, sobre a época da guerra e a maneira como isso intensificava as paixões, a ameaça de invasão, o medo e o escuro, noite após noite de sono interrompido. E se ela fosse uma pessoa diferente naquela época? E se a pressão da guerra a tivesse afetado? E se ela tivesse mudado depois que se casou com papai e teve filhos? Depois que ganhou uma segunda chance? Ninguém muda tanto assim. Do nada, a história do crocodilo veio à mente de Laurel. Foi por isso que você resolveu se transformar em minha mãe? Ela perguntara. Dorothy respondera que abandonara sua vida de crocodilo quando se tornara mãe. Seria exagero pensar que a história pudesse ter sido uma metáfora, que mesmo então sua mãe pudesse estar confessando um outro tipo de transformação. Ou Laurel estaria indo longe demais em uma história cujo objetivo era meramente divertir uma criança. Imaginou Dorothy naquela tarde, voltando novamente para seu espelho, endireitando as alças do seu lindo vestido, enquanto Laurel, uma menina de 8 anos, perguntava, os olhos arregalados, como tal fantástica transformação ocorrera. Bem, sua mãe dissera, não posso lhe contar todos os meus segredos, não é? Não de uma vez. Pergunte-me de novo em outro dia. Quando você for mais velha. E Laurel pretendia fazer exatamente isso. Sentia-se afogueada. De repente, os outros clientes riam e enchiam o lugar, e o forno de pizza emitia enormes ondas de ar quente. Laurel abriu a carteira e puxou 2 notas de 21 de 5,
enfiando o dinheiro embaixo da conta e abanando a mão para descartar as tentativas de Gerry de contribuir. Eu lhe disse, eu pago. Não acrescentou que era o mínimo que podia fazer, tendo levado sua sombria obsessão para o seu mundo iluminado pelas estrelas. Vamos, ela disse, vestindo o casaco. Vamos dar uma caminhada. A algazarra dos restaurantes dissipou-se atrás deles enquanto atravessavam o pátio central do King's College, a caminho do encontro com o Rio Cão. Estava sossegado e tranquilo à margem do rio e Laurel podia ouvir os barcos de fundo chato, empurrados à vara, deslizando suavemente pela superfície prateada de luar. Um sino soou ao longe, firme e estoico, e em uma sala, em algum lugar da universidade, alguém praticava violino. A música bela e triste tocou o coração de Laurel e ela compreendeu, repentinamente, que cometera um erro ao ir ali. Gerry não falara muito desde que deixaram o restaurante, e naquele momento caminhava silenciosamente ao seu lado, empurrando a bicicleta com uma das mãos. Mantinha a cabeça baixa, o olhar fixo no terreno à sua frente. Ela deixara que o peso do passado a levasse a querer compartilhá-lo, convencer a si mesma de que Gerry devia saber, que também ele estava ligado à cena monstruosa que ela presenciara. Mas ele não passava de um bebê naquela época, um minúsculo bebê, e agora era um homem meigo, o favorito de sua mãe, incapaz de considerar que ela pudesse um dia ter cometido um ato terrível. Laurel estava prestes a dizer isso, a pedir desculpas e de certo modo diminuir a importância de seu próprio interesse obsessivo, quando Gerry disse, o que vem em seguida. Tem alguma ideia? Laurel olhou para ele. Ele parara embaixo da claridade amarela da luz da rua e empurrava seus óculos mais para cima no nariz. O quê? Você não estava pretendendo deixar pra lá, estava? Obviamente, temos que descobrir o que aconteceu. É parte de nossa história, LOL. Laurel achava que nunca o amara tanto quanto naquele momento. Há uma coisa, ela disse, a respiração difícil agora que você mencionou. Fui visitar mamãe hoje de manhã e ela acordou toda confusa e pediu à enfermeira para mandar o Dr. Rufus lá quando visse. Não é muito estranho em um hospital, hein? Em si mesmo, não, exceto que o nome do médico é Cotter, não Rufus. Apenas um lapso, talvez. Acho que não. Havia uma certeza na maneira como disse isso. Além do mais, a vaga imagem de um jovem chamado Jimmy, que sua mãe um dia amara e cuja perda agora lamentava, veio à mente de Laurel. Não é a primeira vez que ela fala de alguém que conheceu. Acho que o passado está indo e vindo de sua mente. Acho que ela quase deseja que a gente saiba as respostas. Você perguntou a ela sobre isso. Não a respeito do Dr. Rufus, mas perguntei sobre algumas outras coisas. Ela respondeu com bastante clareza, mas a conversa a perturbou. Falarei com ela outra vez, é claro, mas se houver algum outro modo, estou interessado em tentar também. Concordo. Fui à biblioteca mais cedo para ver se havia algum modo de encontrar detalhes sobre um médico que atuava em Coventry e talvez em Londres também, nos anos 30 e 40. Eu tinha apenas seu sobrenome e nenhuma ideia de que tipo de médico ele era, de modo que a bibliotecária sugeriu que começássemos verificando o banco de dados do Lancet. Encontrei um Dr. Lionel Rufus, Gerry. Estou quase certa de que é ele. Morou em Coventry na época certa e publicou artigos no campo da psicologia da personalidade. Acha que ela era paciente dele? Que mamãe pode ter sofrido de algum tipo de condição médica naquela época? Não faço a menor ideia, mas pretendo descobrir. Eu faço isso, Gerry disse repentinamente. Sei de algumas pessoas a quem posso perguntar. É mesmo. Ele balançou a cabeça e suas palavras se amontoavam de empolgação ao dizer, volte para Suffolk. Eu lhe direi assim que descobrir alguma coisa. Era mais do que Laurel ousar esperar. Não era. Era exatamente o que ousar esperar. Gerry iria ajudá-la. Juntos, descobririam o que tinha realmente acontecido. Você sabe, ela não queria assustá-lo, mas tinha que preveni-lo, que pode descobrir algo terrível. Algo que transforme em mentira tudo o que achávamos que sabíamos sobre ela. Gerry sorriu. Não é você a atriz? Não é agora que você devia me dizer que as pessoas não são uma ciência, que a personalidade é multifacetada e que uma nova variável não invalida o teorema inteiro. Só estou dizendo. Esteja preparado, irmãozinho. Eu estou sempre preparado, ele disse, com um largo sorriso, e ainda apoio nossa mãe. Laurel ergueu as sobrancelhas, desejando ter a sua fé.
Mas tinha visto o que acontecera naquele dia em Greenacres, sabia do que a mãe deles era capaz. Não é muito científico de sua parte, ela disse com severidade. Não quando tudo aponta para uma única conclusão. Cherry tomou sua mão. As galáxias adolescentes famintas não lhe ensinaram nada, Lol. Ele disse suavemente, e Laurel sentiu uma onda de preocupação e amor protetor, porque viu em seus olhos o quanto ele precisava acreditar que tudo daria certo no final, e ela sabia no fundo do coração o quanto isso era improvável. Nunca descarte a possibilidade de encontrar uma resposta que nenhuma das teorias existentes previa.